A história começa com uma breve apresentação deste mundo, um mundo onde surgiu uma torre mágica que vários monstros saem dela e atacam a humanidade. Entretanto, neste mesmo tempo apareceu pessoas com grandes habilidades e que esta luta já dura várias gerações. É apresentado que enfim esta luta pode estar chegando ao fim, pois agora surgiu um herói com grandes poderes e que alcançou o topo da torre. Logo somos apresentados a este herói e sua equipe. Ele dá uma explicação que tem a habilidade de ao morrer voltar no tempo. Suas estatísticas são apresentadas e facilmente notamos que este herói está em um nível muito overpower. Então eles chegam na sala do último piso. A equipe se pergunta por que é um local tão vazio e o herói lhes explica que isso pode ser algo bem ruim. O herói, pensando para si, cita que apesar de ser a terceira vez que ele volta no tempo, ele nunca tinha alcançado o topo da torre. Então a bonitinha se aproxima do herói e muito convicta lhe diz que com a presença dele a vitória é certa, mas agora que a brincadeira fica gostosa. Antes mesmo do herói terminar a sua resposta, todos os seus companheiros ganham um kill instantâneo. O herói ainda atordoado não percebe que um grande vilão se aproximou dele, ele lança um ataque para se defender, mas claro, em vão. Sua espada, a mais poderosa do mundo, se quebrou e ele fica atordoado com a situação. Novamente o grande vilão se aproxima dele e lhe dá um golpe poderoso. É aí que o herói percebe que está diante do Rei Demônio. O herói usa sua habilidade para ver o quão forte o Rei Demônio é e se surpreende, ele é invencível. Logo o sistema lhe alerta que ele está presente diante de uma grande ameaça e o Rei Demônio simplesmente destrói o sistema. O herói fica perplexo como ele conseguiu tal façanha e o Rei Demônio apenas lhe diz que ele não pode ver o sistema, mas como é invencível pode destruí-lo. O herói então pensa que será morto, mas o Rei Demônio faz o contrário, ele começa a curá-lo. Ele fica curioso e pergunta ao Rei Demônio por que ele está fazendo aquilo e ele responde que sabe que o herói tem a habilidade de voltar no tempo, que se ele matá-lo ele irá voltar e derrotá-lo. O Rei Demônio então lhe diz que irá prendê-lo dentro da sua armadura e colocará uma magia para lhe curar infinitamente. Logo é mostrado o herói suplicando por ajuda e encontrando seu fim. Então vemos que, na verdade, o protagonista da história é o Rei Demônio. O novo capítulo começa com a notícia que o grupo do herói foi aniquilado. Logo temos mais dois novos figurantes desesperados para irem comer capim pela raiz. É explicado que aparecem algumas masmorras e os monstros saem delas atacando as cidades. Assim, alguns guerreiros têm o dever de fechar estas masmorras para garantir a paz no local. Agora temos um breve diálogo entre os figurantes, onde eles explicam que um cristal de sangue pode ser usado para atacar ao Rei Demônio. Também é mostrado que a figurante tem um fascínio por seu acompanhante, já que o mesmo é muito poderoso. Posteriormente eles encontram uma pessoa sobre um grande monstro, eles percebem que esta pessoa segura o cristal vermelho, assim o figurante diz para ele lhe entregar o cristal, já que em suas mãos ele será muito mais útil. O prota então usa o cristal e lança uma magia forçando o figurante a se defender. Ele percebe que aquele possivelmente é o Rei Demônio. Mas em um piscar de olhos o protagonista pega a figurante como refém e diz para o pseudo-herói quebrar aquele cubo. Se ele o fizer, deixará que os dois saiam vivos dali. O herói diz que o sacrifício da figurante é algo esperado, que ele como herói trilhará um caminho solitário. A figurante se chateia mas diz para ele usar o cubo e ir embora. O pseudo-herói diz que não irá fugir pois ele é quem trará paz para o mundo. O prota ri daquela situação e simplesmente abre uma grande cratera, fazendo o pseudo-herói cair dentro. O pseudo-herói, desesperado, vê que perdeu e o prota logo fecha a cratera, vencendo assim o figurante. Ele abre o portal e começa a caminhar para sair, então a figurante lhe pergunta se ele não vai dar kill nela. O prota então lhe diz que tinha prometido deixar eles irem se o cubo fosse destruído. Ele avisa que, da próxima vez, ele a mandará comer capim pela raiz. Assim o prota atravessa o portal e chega ao mundo humano. Ele se dirige à Associação de Humanos Despertados e diz que seu nome é Bai Qin Fen, o pseudo-herói que ele mandou comer capim pela raiz no topo da torre. O novo capítulo inicia com uma reunião de anciãos. Eles expressam a tristeza que um deles, mesmo sendo um viajante de tempo, não ter conseguido vencer o Rei Demônio. Uma anciã diz que convocou um herói da Terra para ajudá-los a vencer o Rei Demônio, e um outro ancião afirma que previu que esta mesma pessoa irá encontrar acessórios para selar a torre mágica e prender o Rei Demônio lá. Posteriormente vemos uma funcionária questionando o ancião se é verdade o que ele previu e ele afirma que sim.
e indaga se ela já parou para pensar se o rei demônio deixa a torre mágica e vem para o mundo deles o que aconteceria? Entretanto, logo ele diz que isso é impossível, já que no mundo deles o rei demônio perde suas principais forças e fica muito vulnerável. Ao chegar na sala, o ancião se depara com alguém lá dentro. Ele questiona a pessoa o que ela faz ali, então o prota se apresenta como Bai Qin Fen, o que tranquiliza o ancião. Eles iniciam uma conversa onde o prota lhe pede para ele prever o futuro do rei demônio. O ancião lhe diz que se pudesse fazer isso ele seria o herói do mundo. Há certas condições a serem cumpridas, como ser uma noite de lua cheia e tocar o objetivo a ser previsto. O prota então o agarra e o ancião percebe que ele é o rei demônio. Então o prota lê sua mente e vê que ele será morto por um herói humano em pouquíssimo tempo. O prota lhe pergunta se suas previsões são precisas e o ancião, para sobreviver, diz que nem sempre. O prota, que já não quer perder tempo, pergunta ao ancião se ele quer prever seu próprio destino, se ele consegue prever se o rei demônio irá dar kill nele. No quadro posterior temos uma apresentação de um figurante lendo uma novela onde um reencarnado chega neste mundo para salvá-lo. Assim vemos o maior antagonista de todos os Isekai, o Caminhão Kun, que enviou o figurante para este mundo. Na apresentação seguinte é mostrado que este figurante encarnou no irmão do herói que o prota mandou comer capim pela raiz. Ele tem convicção que pode vencer o rei demônio e assim solicita ao seu pai autorização para iniciar as buscas pelo artefato que irá ajudar a dar end no rei demônio. Ele cria um pequeno grupo e está convicto que seus planos irão dar certo. No quadro seguinte vemos que ele chegou na Associação de Despertados com seu grupo. Lá ele encontra a ruivinha que o prota deixou viver e a coloca em seu grupo. Ele lhes pede para esperar, pois está indo ver o grande profeta. Ao chegar na recepção, a figurante ruiva se apresenta e diz que está acompanhando o irmão do herói Bai Qin Feng. A recepcionista lhes alerta que a pessoa citada está no prédio. Eles se assustam e perguntam se ele realmente sobreviveu. Então passamos para o quadro onde o prota está perguntando ao ancião se ele já previu sua morte. O ancião, desesperado, pede para o prota não dar kill nele. Ele promete ser leal e trabalhar para o rei demônio e lhe ser útil se não for morto. O prota então lhe diz que pensava que todos os humanos fossem justos e fortes, mas está decepcionado como é realmente a natureza humana, e assim, ele dá kill no ancião. O prota agora cai em um grande dilema. Se ele retornar à Torre Mágica e o irmão do herói selá-la, o prota ficará preso para sempre. Se ele tentar enfrentá-lo fora da torre, poderá acabar sendo morto. O prota está neste dilema, pensa retornar à torre pois não pode se arriscar. Nesse tempo ele percebe que alguém lhe segurou. Ao olhar, ele é questionado a se identificar. O prota então diz que é um novo despertado que se uniu à torre. Surpreso, o irmão do herói vê que ele usa uma insígnia Rank S e pede para o prota unir a seu grupo. Logo ele se identifica como o irmão do herói que foi morto e que irá caçar o rei demônio. O prota, vendo aquela oportunidade, diz que aceita entrar no grupo dele. Assim terminamos a primeira parte. Inscrevam-se e comentem. Até breve.